told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. E aí, gente, Ei, pessoal. a gente tá aqui fazendo uma caminhadinha e a gente quer contar pra vocês o porquê e como que a gente veio parar aqui no Canadá. É, Tudo começou com o sonho da Bárbara, né? Vai falar, pô, pensa num negócio doido, assim. Eu tava dormindo, eu tava descansando ali, aquele soninho maravilhoso. Aí, de repente, a Bárbara acorda e fala que teve um sonho e, pô, nesse sonho ela resumiu pra mim, aí falou que a gente ia pro Canadá, cara. Aí eu... Conta um pouquinho pro pessoal aí do seu sonho. ai. Não, foi muito doido mesmo. Porque foi assim. A gente nunca pensou em morar fora, estudar fora. Nunca foi nosso plano. A gente pensava em, sei lá, conhecer, né? Igual a gente conheceu Natal, a gente conheceu Florianópolis. A gente juntou quase a vida inteira para poder ir, ficava sem dinheiro. Então, assim, a gente tinha uma pretensão de conhecer alguns lugares, mas também nunca teve também um destino específico, né? Tipo, eu quero ir para a cidade X para conhecer lá no exterior. Nunca teve isso. Uhum. Então, peraí. A gente precisa dar uma pausa que vem uma renca de gente na nossa direção. Então, a gente nunca teve essa pretensão, né? De uma cidade específica. Então, era muito surreal imaginar que a gente pudesse ir para algum país diferente, né? Tipo, a gente viver isso, né? Era completamente fora da A realidade. gente mal pensava em sair da nossa cidade, assim, para ir para outra cidade no Brasil, né? Os nossos planos estavam para a gente construir uma casa nossa, né? Exato. Ter o nosso cantinho, ter um carro Trocar de melhor. carro, Exatamente. Então, assim, ir pro Canadá era completamente surreal, em porque- todos os sentidos. Porque assim, tem a questão da língua, né? A gente tem o inglês do colégio, como a maioria dos brasileiros tem. E aí a gente foi acreditando no sonho da Bárbara, assim, Não, deixa eu contar o sonho, Tá. porque eu não contei ainda. Então, vou resumir o sonho. Eu sonhei que Deus estava com meu filho, que no sonho era uma criança, um recém-nascido, e eu que sou a mãe, então a criança deveria ficar comigo e não com qualquer outra pessoa, né? Não faria sentido um recém-nascido ficar com qualquer outra pessoa se não fosse a mãe. E aí ele falou que ele me devolveria a criança, que era o meu sonho, né? Se eu fizesse o que ele estava exigindo. Só que eu não queria isso, porque eu queria ter domínio de todas as situações, né? E sonho é uma coisa que eu sempre falei, que sem sonho eu não consigo imaginar uma vida, porque como é que você vai viver sem ter onde chegar, sabe? Você não ter algo a concretizar, tem não muita faz graça, sentido. né? Então, assim, pra mim o sonho fez todo sentido. E aí, no final das contas, eu perguntei, tá, o que você quer que eu faça, então? Depois de uma noite inteira de labuta e não conseguia ter o meu filho de volta, né? E aí ele pegou e falou, vocês vão pro Canadá. E aí eu acordei e falei pro Vinícius, falei, Ni, eu sonhei que a gente vai pro Canadá. Deus falou. Assim, pra mim era só mais um sonho mesmo, sabe? Só Pra que... mim não foi, porque... Não, pra você sim, mas pra mim seria, porque eu te seria só mais um perguntei, sonho, porque a gente sonha com várias coisas, né? Assim, Sim. só que assim, como a Bárbara já tem uma certa sensibilidade com o sonho, né? Tiveram alguns sonhos que ela teve que já aconteceram coisas e tal, aí como ela me contou de novo, porque eu acho que você me contou uma vez. Eu contei primeiro assustada, eu meio que não dei muita bola. Eu sonhei que Deus estava falando que a gente vai pro Canadá. Aham. A primeira vez que eu contei foi assim, aí foi meio nada a ver, né? Aí depois que a gente começou, que eu comecei a acreditar mais no seu sonho, né? Eu também. Comecei a seguir, a gente começou a seguir pessoas no YouTube que
que já estavam no Canadá, É. falavam sobre imigração, tipo os irmãos Preza, né? Ó, a gente começou Os irmãos a seguir Preze. Os irmãos Preze, A Kit no a Casal Canadá, Legendário, a gente já Casal seguia. Legendário. É porque a gente chegou num vídeo nada a ver que eles estavam fazendo, a gente achou muito legal, a gente já seguia eles. Aham. Então a gente continuou seguindo porque eles estavam morando em Vancouver. Aí a gente conheceu o Zarilo também. Nossa, teve uma galera. O Cláudio, que é do Canadá, Brasil. Canadá Brasil. Então assim, a gente começou a se alimentar disso. Uhum. Mesmo que a nossa realidade fosse completamente diferente. Porque, ó, vou te contar, a gente não tinha inglês, a gente não tinha dinheiro, a gente nem tinha casa, a gente tava morando de favor. Então assim, não fazia sentido nenhum alguém virar pra gente falar que a gente fosse mudar de país, sabe? Não fazia sentido nenhum. Mas a gente começou a acreditar e a batalhar em cima disso, né? Então a gente começou a fazer aquilo que cabia pra gente. É verdade. Então a gente começou a querer conhecer, porque tá, o que é o É, Canadá? A gente tem um sonho, a gente precisa mover os pauzinhos para concretizar o sonho, né? Exatamente, porque a gente... E assim, pra mim, sinceramente, abismo total, porque Pra a mim gente não também. tinha dinheiro, não tava com dinheiro, Nada. não sabia nada de inglês, nada aqui francês, né? E, pô, quando falou francês, então... nossa, Não, do francês. foi Não, a gente porque, tem que porque contar essa o história inglês, mais a gente tem o detalhada. inglês do colégio, né, cara? Que Que não não dá é nada, mas a gente acha que é. My name is Bárbara. É, nem to be, wonderful. Ai, cara. Daí a gente começou a estudar. Então, a gente começou a estudar pelo YouTube, né? A gente começou a estudar inglês e a gente começou a se alimentar para saber o que significava ir pro Canadá, sabe o que tinha no Canadá. Porque assim, tá, Canadá é um país, mas beleza, né? Como é que ele funciona, o que ele tem? Uma coisa também que a gente começou a pensar foi em tirar o passaporte, né? Foi também, porque aí a gente Acho tava que indo... foi uma das primeiras coisas. Foi uma das primeiras coisas, porque assim, se Deus falou, tá falado. Como vai acontecer, a gente não sabe. Então, assim, a gente foi organizando tudo, o que precisava fazer. Mas, assim, a coisa primordial que a gente fez foi perguntar para Deus como que isso ia acontecer. Por quê? Não fazia sentido nenhum financeiramente, em relação ao conhecimento da língua, como que a gente ia fazer para vir, sabe? Várias coisas. Quem está se preparando para vir para o Canadá sabe o quanto de mudança isso exige. E a gente não tinha noção, a gente só estava começando a pesquisar e a gente já ficava assustado. Então, a primeira pessoa que a gente recorreu para ajudar foi Deus. Porque se o sonho veio dele, ele não faz nada incompleto. A gente começou a orar até pedindo confirmação nesse sentido. Por quê? Eu poderia sonhar com sorvete e, sabe, não ser da vontade dele que eu comesse sorvete. Então, assim, eu sonhar com o Canadá não significava diretamente que, eu sonhei num dia e aí a gente vai pro Canadá e ponto, sabe? Não foi isso que aconteceu. Deus foi muito importante na nossa vida, nesse plano Canadá, né? Porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha o idioma. A gente não era um perfil ideal, assim, pra gente estar no Canadá. É verdade. E só que a gente depositou a nossa confiança em Deus, sabe? Assim, a gente orava, a gente tava sempre buscando, sabe? Assim, tá em contato com Deus, né? Buscando um relacionamento com Deus. E foi um dos tempos que a gente mais cresceu também, porque você tem assim, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas você tem um plano de vida, né? Você tem algumas coisas que você quer conquistar. Igual a gente era coisa simples, a gente queria um quadrado nosso para chamar de casinha, sabe? Então, assim, e nada era muito fácil. O sonho é fácil, né? Acho que aqui vai ventar muito. Também acho. Vamos voltar. A gente sabia que esse plano ia exigir muito da gente uma entrega muito grande, né? E a gente precisava que o autor desse sonho, que o diretor, exatamente, mostrasse pra gente o que a gente precisava fazer. Como fazer, né? Porque assim, a ideia do Canadá, né? O destino a gente já sabia, mas como realmente ficar... Como fazer? É muito complicado. E assim, cada um vem de um jeito.
Aí com fulano funcionou de uma forma, com outro de outra e tal. E durante um tempo, eu não sei o Vinícius, mas assim, durante um tempo eu fiquei meio louca, porque são várias oportunidades que você pode ir para o Canadá, são várias formas e são vários requisitos e tal. E aí eu fiquei louca e chegou num tempo que eu falei, cara, peraí, por que eu tô de novo colocando a minha mão no sonho, sabe? Sendo que a gente tá vivendo algo que Deus quer que a gente viva, né? A gente nunca desejou morar fora. E ele foi criando isso no nosso coração, sabe? Foi muito de Deus isso, não veio da gente. E o fato da gente estar aqui é surreal. Quem conhece a gente sabe, é muito fora da nossa realidade. E ele foi fazendo, foi dando as ferramentas, foi mostrando com quem a gente poderia conversar, as pessoas em quem a gente pudesse confiar. Tanto que uma dessas, quando eu quis colocar a mão, a consultora de imigração que eu contratei, que foi foi o pior serviço da minha vida, né? Aquela mulher. Foi terrível. E todos os outros que Deus foi mostrando, Deus foi indicando, sabe? Foi mostrando que era indicação dele. Tudo deu certo. A gente não teve dor de cabeça nenhuma. Foi tudo perfeito. Too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. O foco desse vídeo é dizer que a gente está muito feliz de estar aqui. A gente, até agora, às vezes a gente não acredita, a gente fica, nossa, a gente tá no Canadá, cara, sabe assim? Exatamente. Aí, e dizer também que assim, a gente continua na dependência de Deus, sabe? A gente não abandonou Deus porque a gente chegou no Canadá, alguma coisa desse tipo. Pelo contrário, né? A gente sabe que só com os nossos esforços a gente, cara, a gente consegue chegar em alguns objetivos, sabe? Mas assim, mas a nossa escolha foi ser obediente a Deus, sabe? A gente quer fazer a vontade de Deus e a gente espera nele, a gente quer saber o que ele tem pra gente, entendeu? Eu tô curioso pra caramba pra saber, sabe? Mas assim, a gente sabe que as coisas não caem do céu, né? Nada cai do céu, todo mundo sabe. E a gente continua batalhando, pô, a gente acorda cedo, a gente estuda aqui o francês, né? O inglês. Porque pra piorar, entre aspas, mas assim, pra ficar mais interessante ainda esse plano, a gente ainda veio pra uma província que fala francês. Uma província que fala francês, ou seja, nem inglês a gente tinha direito, a gente tem que estudar o francês. Exatamente. E assim... Um desafio muito maior. Já era gigante, né, o desafio. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. E a nossa dependência de Deus está fazendo com que a gente viva, por exemplo, a gente, nossa, pensando bastante, mas a gente está aprendendo inglês, a gente está aprendendo francês, a gente está conseguindo se comunicar. Era inimaginável que a gente fosse conseguir se comunicar assim, né? A gente vai em qualquer lugar, a gente fala o inglês ou francês, né? Muito raro uma pessoa sabe espanhol. Então, a gente tem que se desdobrar. Então, isso pra gente demonstra muito a nossa dependência em Deus, porque a gente tinha muita dificuldade, né, para aprender algum idioma. Outras situações também, por exemplo, a gente mora no bairro legal, sabe? Deus preparou o melhor apartamento pra gente. A gente tinha algumas opções, tudo deu errado, mas a gente sabia que Deus ia separar o que fosse ideal pra gente. Nem sempre significa o melhor, porque às vezes a gente passou por umas situações, por exemplo, de emprego, que às vezes o emprego não era tão bom, o clima não era tão bom. E isso não significa que Deus não está lá. Ele está nos detalhes, ele cuida de tudo. Então, assim, essa dependência de Deus faz com que a gente viva coisas que a gente nem conseguiria imaginar. E a gente, assim, é muito grato, sabe, por tudo isso. Isso tudo só está acontecendo porque a gente está alinhando.
a vontade de Deus com o nosso esforço. Porque, olha, não é fácil. Não é. Mesmo Deus falando, tu vai conseguir, beleza, mas tem os processos. E a gente se sentiu muitas vezes durante esses processos muito sozinho. A gente se sentiu muito triste. A gente viveu situações dentro da família, dentro de amizades ou dentro do local de trabalho que a gente nunca gostaria que qualquer pessoa do mundo vivesse a mesma coisa. Então, assim, a gente viveu alguns percalços, a gente ainda passa por alguns, mas a gente sabe que tudo é passageiro porque a visão de Deus ela é muito maior. E a gente encontra pessoas hoje aqui e a nossa rede também no Instagram e no YouTube acaba confirmando isso, pessoas que estão vindo com o mesmo propósito. Quando a gente compartilha o que Deus falou com a gente conheceu já famílias que algumas já chegaram, outras estão para chegar, e elas também veio com a direção de Deus. Então, assim, é muito legal você perceber que as pessoas estão se alinhando, né? Pessoas que tiveram a mesma visão de Deus estão também se esforçando e estão encontrando a comunidade que também largou mão de muita coisa para viver a visão de Deus, né? É verdade. E digo mais, assim, a gente aqui no Canadá tem, além da confiança em Deus, né? Além da gente se esforçar, a gente tem que acreditar, né? A gente tem que acreditar no nosso sonho, porque assim, às vezes Deus pode falar com a gente se esforça, mas se a gente não, todo dia ali, a gente, poxa, não acreditar, a gente, sabe, a gente treina isso, né? Pra gente poder estar aqui, pra gente poder encarar os desafios que a gente tem pela frente aqui no trabalho, nas aulas que a gente tem aqui, né? Principalmente você, né, que está estudando francês, está estudando também numa turma onde tem inglês, né? E o trabalho que às vezes é pesadinho, né? Nada é fácil. Não tô reclamando, mas é bastante informação, tipo assim, bastante informação, né? bastante pressão também. Porque a gente não veio para passar férias. A gente veio para uma coisa mais longa. E isso demanda esforço. Então, tudo que a gente faz hoje vai refletir lá na frente, daqui a 2, 3 meses. Isso, assim, aqui é tudo calculado por hora, né? Você trabalha por hora, o curso por hora, e você começa a viver por hora. Então, assim, o quanto isso é importante, né? Das nossas ações, literalmente. E pelo fato de você saber que o visto, né, ele tem prazo, você começa a trabalhar literalmente para que as coisas se ajeitem, né? Só que a nossa confiança não tá na nossa força, tá em Deus. Então, assim, a gente viveu um momento um tempo atrás, a gente compartilhou com vocês no vídeo aqui, que tudo que a gente tinha planejado foi completamente transformado e transformou de uma forma ótima. Trouxe pra gente opções e situações que a gente consegue olhar para um lado positivo. Teve um lado negativo muito ruim, mas a gente está focando no lado positivo porque Deus está com a gente, sabe? Ele está abrindo as portas e dando novas oportunidades para a gente. Então, assim, mesmo que a gente planeje, mesmo que a gente esteja cumprindo a visão de Deus, vão acontecer coisas desagradáveis, mas a gente precisa sustentar isso, né? Exatamente. A gente precisa ser responsável e, assim, a gente chora de vez em quando, a gente chora. Tira os melecas dali, levanta e vai a vida, vai lutar, né? Vai viver. Mas a gente vive muitos momentos bons, assim. Deus tem tido um carinho muito grande com a gente. E Ele tem evidenciado o carinho dele em vários momentos, assim. A gente tem amigos que fazem videochamada com a gente, que parece nossa família, né? Isso traz um conforto pro nosso coração. Vocês não têm noção de como é, sabe? São muitas coisas, são muitos detalhes. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Aí, então, a gente contou um pouquinho da nossa história para vocês e a gente quer também saber de vocês aí se vocês já saíram do país, já saíram do Brasil, se vocês estão em outro país, fala um pouco da experiência e se você pretende sair também. Deixa aí nos comentários alguma observação aí, alguma coisinha. Nem que sejam. Eu vi o vídeo de vocês, achei muito legal. Ou não, achei. Fala tá faltando, que a gente é legal, tá faltando muita assim. coisa. Ô, gente, só uma observação. A gente tá contando a nossa história, como o Vinícius falou, um pouquinho dela, né? De como que a gente veio parar no Canadá e por que o Canadá. A nossa história realmente foi motivada por Deus e começou com Ele.
Isso não faz da gente melhor do que ninguém, tá? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma, né? Existem multiformes. A gente é mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, assim, achar que todo mundo seja igual não tem como, né? Então, assim, a gente só tá compartilhando com vocês porque a gente quer mesmo, entendeu? Então a gente vai ficando por aqui. E a gente gostaria muito que vocês deixassem um like e se inscrevessem no nosso canal. Isso aí. Tchau, Valeu, gente. gente. Tchau.